Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilibus omnium, et invisibilibus, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patrem natum, ante omnia saecula, Deum et Deum. Queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, esteja sempre contigo. Mais uma vez nos encontramos para juntos meditarmos o Santo Evangelho por meio do nosso encontro com a Palavra. Nesta terça-feira, 30 de junho de 2020, da 13ª semana do Tempo Comum, aonde a Sagrada Liturgia recorda a memória facultativa dos santos promártires da Igreja de Roma. Foram em geral vítimas da perseguição de Nero, imperador romano do século I. Por amor a Cristo, fecundaram a terra com o próprio sangue. Que seu exemplo nos anime a defender a fé não só com palavras, mas principalmente com ações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o trecho deste Evangelho de hoje está compreendido após o ciclo dos 3 milagres contra as forças adversas ao homem neste mundo que Jesus realiza. O milagre culminante é o último, no qual Jesus desvenda e vence ao mesmo tempo todo o pecado, isto é, a sua raiz secreta. Neste Evangelho de hoje, então, nós vemos que a tempestade ameaça tragar a barquinha dos apóstolos. Esta representa, então, o desencadear das forças da natureza. A ansiedade dos apóstolos vem de sua pouca fé. Entretanto, a primeira lição que nós podemos perceber é: quem decide seguir a Cristo, uma particularidade expressa apenas pelo evangelista Mateus, deve dispor-se a viver na tempestade, a resistir com fé. No imaginário do perigo que os discípulos percebem estar, voltam-se para Jesus com um grito de socorro, pois têm confiança nele, só ele os pode salvar. Jesus, todavia, os censura como homens de pouca fé. Mas a pergunta crucial que poderíamos nos fazer é: o que significa homens de fé? Jesus dormia. Eis o modo e o medo dos discípulos. Se dormia, não podia ajudar, e parecia-lhes que se perdia no momento justo para uma possibilidade de intervenção. Acontece, amados irmãos e irmãs,
que o Senhor conhece o momento justo, porque Deus não intervém. O Senhor espera o momento necessário. Talvez nós nos questionamos: por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor permite essa desgraça? Amados irmãos e irmãs, esses questionamentos nos levam a entender como é frágil e pouca a nossa fé. Por isso, este Evangelho de hoje nos sugere que Deus tem o seu tempo e o seu modo de intervir em nossa vida, na vida do mundo. Na realidade, é difícil muitas vezes compreender por que acontecem certos fatos. Mas o cristão sabe que Deus o vê e nele confia, não fica inerte, se esforça, reza, porém, acima de tudo, tem grande esperança. O Evangelho de hoje nos ensina, então, amados irmãos e irmãs, que é importante nós pormos a nossa confiança em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos promártires de Roma, de São João Batista e São João Calábria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.